Paz, mais uma com vocês neste quadro Café com Reflexão. E antes de começarmos mesmo, gostaria de convidá-los a estarem fazendo aí as suas inscrições, ativando o sininho, não é? Para os que são inscritos aí, deixa o seu like, visualiza a página, compartilhe, teça o seu comentário, porque tudo isso para a gente tem uma importância enorme, tá? E eu quero ler para vocês Atos capítulo 24, versículo 14. Fala do próprio São Paulo apóstolo, ele diz: "Mas confesso-te isto, que conforme o caminho, o que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas." Paulo ele é preso em Roma e depois ele tem que sair escoltado para uma cidade um pouco mais fora. E ele fica um bom tempo preso durante caprichos de alguns homens, reis e assim por diante. E aqui quando ele fala isso, ele está falando para um cônsul chamado Félix. E Félix resolve ouvi-lo por algumas vezes. E quando Paulo está fazendo a sua defesa ali também para Félix, ele traz consigo uma proposta interessante, irmãos, porque hoje tem uma militância dentro de alguns segmentos do cristianismo, da fé cristã mesmo, das igrejas, de não ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é maldição, e se a gente lê o Velho Testamento, a gente está preso maldição, porque o Velho Testamento é morte, o Novo Testamento é vivo. Mas aqui Paulo, quando ele está escrevendo, quando ele está sendo confrontado por Félix mesmo, ele já estava sendo confrontado por causa do que eles chamavam de seita na época, que era a fé cristã, não é? Ou a condição de ser cristão. O cristianismo é alguma coisa que vai surgir como religião bem lá à frente, então não tem nada a ver. A fé cristã é uma fé que ela tem a incumbência de gerar discípulos e cristãos para servirem a Jesus sem um ismo ou sem uma militância, né? Religiosa. E com isso, Paulo ele se enquadra dentro daquilo que o pessoal já estava trazendo mesmo como sendo a seita do Nazareno, não é? Ou seita chamados do caminho mesmo. E ele traz isto para Félix, e ele diz: olha, eu confesso isto mesmo. E conforme o caminho, o qual vocês chamam de seita, né? Então ele está propondo que ele está caminhando, ele está dentro de um caminho proposto, e esse caminho é Jesus Cristo, e leva bem para trás ainda em um dos evangelhos, isto por assunto, não cronologicamente falando, não é? Ele está falando, quando o próprio Jesus está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui ele está falando acerca do caminho que ele estava seguindo. E então Félix, que era bem informado acerca do caminho, né? Então Félix já sabia bem da fé cristã que estava surgindo ali nos termos de Israel mesmo, na Galileia, na Judéia e assim por diante. Na Samaria, na própria Samaria também, né? Era informado, mas era alguém que só tinha uma cultura de informação e não de fé. E Paulo ele tem uma cultura de informação e de fé. E esse contexto aqui, Paulo ele está preso, e quando preso ele não está negando a fé cristã. Assim sirvo a Deus dos nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. E ele está pegando o Velho Testamento, toda a lei mesmo, então a Tanakh, ou a Torá, e todos os profetas, para atualizar a realidade de Cristo dentro do Velho Testamento, e trazendo aqui para este Félix, e trazendo também para os doutores da lei da época, quando inquirido aqui pelo próprio Sinédrio, né? No versículo 22, e o que ele traz como proposta de salvação é aquilo que de fato já estava profetizado, que já estava, se não profetizado,
inserido em toda a estrutura da lei, porque a lei apontava para Cristo também, e os profetas profetizavam acerca de Cristo, e com isso a gente traz aqui, quando a gente chama chave hermenêutica, hermenêutica é a arte de interpretar escritos antigos e sagrados, não é? Nesse contexto da hermenêutica sagrada, ele está propondo que a chave hermenêutica para compreender a graça, ou para compreender o Novo Testamento, para compreender tudo quanto Jesus fez, estava ainda nos profetas e no próprio na própria Tanakh, na Bíblia dos judeus mesmo, que falava ali dos 5 primeiros livros de Moisés e assim por diante. E com isto ele não traz nenhum tipo de conceito de que era livro de maldição, livro de morte, mas ele está compreendendo que tanto lei quanto os profetas estavam falando de Jesus, e por isso ele estava firme neste caminho, e mesmo preso, a ponto de ele posteriormente rogar que fosse enviado para Roma para ser julgado pelo imperador, porque então, por cidadania romana, ele tinha esse direito e ele tinha esse privilégio, mas na verdade, quando ele faz isso, o pretexto é chegar em Roma mesmo para pregar o Evangelho, ter liberdade para pregar o Evangelho. Mas me resta aqui uma pergunta que eu quero fazer para vocês também, como sendo uma pergunta de suma importância para a salvação e para a vida eterna. Você crê no Evangelho? Você tem andado neste caminho proposto por Paulo? Você tem crido que, de fato, a fé cristã ela já estava sendo profetizada na própria lei, nos próprios profetas? Você tem consciência de que esta mensagem que Paulo sofreu por ela, foi enclausurado muitas vezes, foi apedrejado, sofreu naufrágio, apanhou de uma vez, levou 39 chibatadas, coisas que já eram alguma coisa que poderia até levar à morte de tanto apanhar, não é? Apedrejado porque não deixou ser motivo de adoração por homens, e que tinha esta convicção do caminho mesmo. Era alguém que pregava a fé cristã de forma tão lúcida e tão convicta que ele não estava preocupado com as consequências, senão que a única consequência que ele queria trazer era a salvação de homens que se arrependessem se arrependessem de seus pecados mesmo, e se arrependessem de todas as práticas mundanas e idólatras e pagãs, e aqui mesmo para o próprio judaísmo, não é? Ele vai falar posteriormente que a fé em Cristo Jesus é que salva, e que a lei aqui ela teve um papel até a vinda de Cristo, e com isto alguns de nós temos dúvida da salvação, e quando a gente começa a sofrer, e quando a gente começa a sofrer escárnio, e quando a gente começa a sofrer perseguição, e quando a gente começa a sofrer até o distanciamento de pessoas que eram nossos supostos amigos, não é? E de parentes mesmo, porque a gente fez a opção de fé, e a fé agora é caminhar em Cristo Jesus, e ele traz isto como a seita daqueles que estavam no caminho, né? A gente começa a desmotivar da fé, e Paulo ele estava preso, e ele fica preso aqui por um período longo mesmo, por caprichos de homens, e até ele ser mandado para Roma. E quando ele chega em Roma, ele já chega em Roma preso também, e vai ter ali o que a gente chama de liberdade assistida, porque ele é preso e depois ele é solto, e ele aluga uma casa e pega um soldado e põe esse soldado para morar junto com ele, para vigiá-lo mesmo, para que ele não fugisse. E ele tinha aqui o que nós chamamos hoje desta liberdade assistida também, ou então prisão domiciliar, não é? E com isto ele não nega a fé cristã, ele está sempre falando da fé cristã, ele se considera um pregador em cadeias, porque na maioria das vezes ele estava preso mesmo, mas contudo ele trazia este gozo e esta alegria
de mesmo em algemas poder estar trazendo a mensagem do Evangelho. Se ele fez isto para que o Evangelho chegasse até nós, não desanime da fé cristã e tenha a convicção da sua salvação. Não deixa circunstâncias desmotivá-lo da salvação ou da fé, mas persista no caminho. Porque o próprio Jesus mesmo, como eu falei, está propondo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Parentes passam, amigos passam, mas Deus é eterno e a palavra de Deus permanece para sempre. Então, uma dicasinha: vamos caminhar por esta senda do Evangelho, por este caminho proposto que é o próprio Jesus e por esta palavra de salvação que Paulo sempre sofreu por ela e morreu por ela, não é? Cristo que salva mediante a pregação do Evangelho da paz. E com isto, se você se envergonhar deste caminho, o próprio Jesus está falando: então eu me envergonharei de você naquele dia. Contudo, se você não se envergonhar deste caminho, também o próprio Jesus está falando: eu também não me envergonharei de você naquele dia. Então, não deixe Jesus ter vergonha de você, mas faça por merecer, e que ele possa naquele dia mesmo olhar para você sem ter nenhum tipo de vergonha e falar: olha, ele não envergonhou do Evangelho, por isso também agora eu estou honrando ele. E honrar a Jesus, o Jesus que honra nesse contexto, é para a vida eterna, e ele está falando de honrar este cristão diante do Pai, não é? Que seja você este encontrado na pauta do Paulo, que conhecia e servia o caminho, e não de Félix, que só conhecia o caminho, mas não tinha disposição para servir e nem para segui-lo. Com isso, mais uma vez, eu quero me despedir de cada um de vocês neste dia mesmo, na paz. Beijo na alma, beijo no coração, e persistam nesta jornada. O caminho tem muitos obstáculos e a gente ultrapassa eles, passa por eles e continua caminhando até chegar o momento de a gente chegar na vida eterna, no céu, no reino de Deus, e de ter a nossa salvação como alguma coisa conquistada e já certo da garantia mesmo de que somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque não nos desviamos do caminho. Amém? Fiquem na paz, amados.